Oi, sou Robert Abraham e sejam bem-vindos para mais uma apresentação da American Seminars, Lavagem Cerebral ou Arquivo Secreto. A seguir, eu vou desmascarar vários métodos de lavagem cerebral em indução em massa usados por seitas, organizações políticas, organizações empresariais, e isso até inclui empresas de marketing multinível e até igrejas. O objetivo deste programa é informar você sobre esses métodos perigosos de lavagem cerebral, assim você vai se proteger e julgar melhor o que realmente está acontecendo. Não estou declarando guerra contra ninguém e nem pretendo dedurar nenhuma organização, seita religiosa, movimento religioso ou qualquer pessoa que pratica esses métodos. Eu meramente quero aumentar sua consciência no assunto, assim você vai julgar melhor e sair melhor. Tenho um motivo pessoal para expor este assunto. Anos atrás, tinha um amigo que se envolveu com uma seita religiosa nos Estados Unidos. E desde então, ele mudou totalmente. Ele se desligou da família e amigos. A sua carreira mudou totalmente. E ele mudou sua postura, de modo geral. Ele doou todos os seus bens e literalmente enlouqueceu. As tentativas da família dele de contatá-lo, resgatá-lo da seita, fracassaram. Esta transformação arruinou tudo o que ele fez na vida. Sendo um amigo dele, tentei dar a ele conselhos de bom senso, mas nada adiantou. Ele ficou na seita por mais 2 anos. O lavagem cerebral que ele passou foi muito forte contra meus raciocínios ou os raciocínios de todas as pessoas que tentaram falar com ele. Esta história acabou com um final feliz, graças à minha persistência. Ele saiu totalmente quebrado, mas são e com os olhos abertos. Como se fosse acordado de um pesadelo. Mas, infelizmente, a maioria das histórias sobre as seitas religiosas não tenham um final feliz. E por isso, decidi expor as técnicas que essas organizações estão usando. E se uma ou conjunto das técnicas usadas é evidente na sua organização, empresa ou empresas de marketing multinível, grupo, templo ou igreja, então faça a coisa mais inteligente e corra, não anda, fuja quanto mais rápido possível. Por motivos pessoais e jurídicos não posso expor o nome da seita que meu amigo se envolveu, que aliás acabou de entrar recentemente no Brasil. E nem vou mencionar os nomes dos templos, igrejas, organizações ou seitas que operam no Brasil. Hoje, algumas igrejas podem até ser classificadas como seitas religiosas e vice-versa, pois elas empregam todos os elementos de uma seita. Apenas porque elas usam o prefixo igreja, não significa que estamos falando de uma igreja cristã. Por favor, não me entenda mal, não estou falando nada contra a religião. Eu sou judeu, devotado, aprecio e respeito as outras religiões. Vou até citar algo da própria Bíblia que diz no livro de Deuteronômio. Não coloca um obstáculo na frente de uma pessoa cega. A pessoa cega, neste caso, não é cega fisicamente, mas simbolicamente, ou seja, a pessoa inocente, mal informada, que pode ser manipulada sem seu conhecimento, é cega. Em outras palavras, sou contra os métodos de técnicas que deixam a pessoa indefesa contra técnicas de manipulação e de lavagem cerebral. Este também foi o motivo porque publiquei recentemente o programa Torna-se Detetor de Mentiras Humano, que está disponível na nossa página da internet www.seminarios.com.br. Tudo o que eu vou dizer aqui vai apenas expor a superfície do problema e as técnicas usadas. Não sei como o mau uso dessas técnicas pode ser contido. Eu não acho que seja possível criar leis para controlar algo que frequentemente não pode ser controlado ou detectado. E se os legisladores estiverem usando essas técnicas em seus programas políticos, há pouca esperança de que sejam leis criadas que regulamentam este uso. Acredita-me, sei de fato como algumas dessas técnicas são usadas no marketing político de um candidato da presidência do Brasil, porque é meu trabalho. Já consultei políticos neste campo, mas eu sei que o primeiro passo para iniciar a mudança é gerar interesse e conhecimento sobre o assunto. Assim, sendo informado e com pensamento crítico, vai iluminar sua mente e prevenir a manipulação. Esta apresentação está dividida em 2 partes. Primeira parte, vou trazer exemplos de lavagem cerebral, como ela iniciou e como ela evoluiu até nossos dias de hoje. E parte 2,
A segunda parte do programa vai detalhar as técnicas, ferramentas psicológicas e até os aparelhos eletrônicos, técnicas sonoras e visuais usadas para induzir um estado alterado de consciência que permite a lavagem cerebral. Você vai aprender na prática como combinar vários elementos psicológicos para induzir a lavagem cerebral. Se você se sente que já passou pelos esses processos, ou se você se sente que alguém está tentando manipular você usando essas técnicas, fique esperto. Na história inteira da humanidade, ninguém que tenha sofrido a lavagem cerebral admitiu ou acreditou que ele passou pela lavagem cerebral. Portanto, se já experimentou em alguma forma ou mais desses processos, você provavelmente não vai querer admitir isso nem para si mesmo. As pessoas que passam pela lavagem cerebral geralmente vão apenas defender apaixonadamente seus manipuladores, alegando que esses lhe mostraram a luz, entre aspas, ou mudaram suas vidas milagrosamente, entre aspas. Mudaram suas vidas milagrosamente? As seitas prometem a salvação. Ao invés do tédio, metas nobres e arrebatadoras. Ao invés de ansiedade existencial, estrutura e certeza. Ao invés de alinhação, comunidade. Ao invés de impotência, solidariedade dirigida por líderes oniscientes. Bom demais para ser a verdade? Em 1978, 912 pessoas, homens e mulheres e crianças, morreram no suicídio, assassinato do Templo do Povo, do reverendo Jim Jones, dando fim aos exercícios práticos anteriores de suicídios. Em 1996, um grupo de 39 seguidores da seita Heaven's Gate, Portão dos Céus, se suicidaram numa casa luxuosa na Califórnia, acreditando que a cometa Hale-Bopp vai os levar para os céus. Como pode ser que pessoas inteligentes podem acreditar em um líder confuso que acredita em tanta bobagem? Como é possível que essas pessoas são dispostas a oferecer tudo para a seita que elas seguem? Isto inclui dando dinheiro, bens, esposa, filhos, até a própria vida. A resposta é através da lavagem cerebral. Como então a lavagem cerebral funciona? Quais são as características de uma seita que usa a lavagem cerebral para manipular e controlar seus seguidores de uma forma absoluta? Será que você está sendo manipulado agora por uma seita ou grupo usando a lavagem cerebral? E por que elas funcionam? Espero de responder essas perguntas neste programa. Conversão ou reforma de pensamento são palavras bonitas para lavagem cerebral. E qualquer estudo sobre a lavagem cerebral tem de começar com um estudo das igrejas renovadas na América do Norte do século XVIII. Aparentemente, Jonathan Edwards descobriu as técnicas por acidente durante uma cruzada religiosa em 1735 em Northampton, Massachusetts. Ao induzir culpa e apreensão aguda, e aumentar a tensão, os pecadores, entre aspas, que frequentavam as suas reuniões de renovação, sucumbiam e submetiam-se completamente aos seus comandos. Tecnicamente, o que Edwards estava fazendo era criar condições que limpavam o cérebro totalmente, de forma que a mente ficasse sujeita à reprogramação. O problema era que a nova programação era negativa. Ele dizia para eles: você é um pecador. Você está destinado ao inferno. O resultado foi que um indivíduo cometeu suicídio e outros tentaram cometer suicídio. Os vizinhos dos convertidos suicidas confessaram que isso os afetou tão profundamente que, apesar de já terem encontrado a salvação eterna, entre aspas, também sentiam uma tentação obsessiva de dar fim às suas próprias vidas. Uma vez que um pregador, um líder de uma seita, um manipulador ou figura de autoridade cria a fase cerebral para limpar o cérebro, seus súditos estão à sua disposição. A nova programação, em forma de sugestão, vai substituir suas ideias antigas. Edwards, por não ter tornado sua mensagem positiva até o fim da renovação, fez com que muitos aceitassem suas sugestões negativas e agissem imediatamente, ou desejassem agir baseado nelas. Charles J. Finney foi outro pregador que usou as mesmas técnicas de lavagem cerebral,
4 anos depois, em conversões religiosas em massas em Nova York. As técnicas ainda estão sendo utilizadas hoje em setas, treinamentos de potencial humano, reuniões de negócios, de marketing de empresas de marketing multinível ou marketing de rede, e até igrejas. Na minha opinião pessoal, a maioria dos pregadores não sabem que está usando técnicas de lavagem cerebral. Jonathan Edwards, que mencionei antes no caso, simplesmente tropeçou numa coisa que realmente funcionava. Outros copiaram a técnica e ele continuou sendo copiado por mais de 200 anos. Quanto mais sofisticados nossos conhecimentos e tecnologia ficam, mais eficiente a conversão. No começo do século XX, Dr. Pavlov fez estudos com animais que abriram a porta para maiores investigações com humanos, a fim de descobrir como o uso de recompensas e castigo podem, entre aspas, condicionar o comportamento humano. Depois da Revolução Russa, Lenin foi rápido em perceber o potencial de aplicação da pesquisa de Pavlov para os seus próprios fins. O próprio comunismo exerceu um controle mental ditatorial sobre todos os seus cidadãos. Aliás, segundo muitos especialistas, o próprio comunismo foi uma espécie de seita religiosa que colocou um líder carismático no lugar de Deus. Hoje temos este exemplo no Coreia do Norte. As maneiras de alcançar a conversão, por exemplo, a aceitação incondicionada de uma ideia ou crença, são muitas variadas. Mas o primeiro passo geral em lavagem cerebral religiosa ou política é trabalhar com as emoções da pessoa ou do grupo até que eles cheguem a um nível de raiva, medo, entusiasmo ou tensão nervosa. Eu vou repetir. Trabalhar com as emoções da pessoa ou grupo até que eles chegam a um nível de raiva, medo, entusiasmo ou tensão nervosa. O resultado progressivo deste estado mental de catarse é um estado emocional forte, a purgação de emoções reprimidas. Enfraquecer o julgamento e aumentar a sugestionabilidade. Quanto mais este estado for mantido ou intensificado, mais ele concorda. Uma vez que seja alcançado a catarse, o controle mental completo torna-se mais fácil. Na medida em que as emoções dolorosas são descarregadas, a mente está pronta para aceitar novas soluções, especialmente se elas podem oferecer segurança, aceitação e recompensas. A programação mental existente pode ser substituída por novos padrões de pensamentos e comportamento. Outras armas fisiológicas muito usadas para modificar as funções normais do cérebro são jejum, dietas radicais ou de quantidade alta de açúcar, desconforto físico, regulação de respiração, entonação de uma mantra ou meditação. Mantra, para quem não sabe, é uma palavra ou frase repetida centenas e milhares de vezes para gerar um estado de meditação profundo. Revelações de mistérios assustadores, efeitos de iluminação e de sons especiais, reação programadas a incenso ou drogas intoxicantes. Os mesmos resultados podem ser obtidos em tratamentos psiquiátricos contemporâneos por tratamento com choque elétrico e mesmo diminuindo de propósito o nível de açúcar do sangue de uma pessoa com injeções de insulina. Antes de eu falar exatamente como algumas dessas técnicas são aplicadas, eu quero salientar que as técnicas de hipnose e de conversão são duas coisas distintas e que a técnica de conversão são muito mais poderosas. Contudo, as duas são frequentemente misturadas com resultados ainda mais poderosos. Então, seitas são grupos usando lavagem cerebral a fim de recrutar e controlar os membros. Mas por que eles querem recrutar? Por que é tão importante de espalhar uma doutrina ou ideologia? A resposta é porque ideias não operam no vácuo. Elas precisam mentes e corpos onde podem existir. Eles precisam membros novos para propagar essas ideias. Quanto maior é o número dos membros, quanto mais poder, riqueza, influência a seita acaba possuindo. Assim, ela pode crescer mais ainda. Então, as seitas conseguem tudo isso empregando os seguintes 3 componentes. Lembra esses 3 componentes?
Milagre é o primeiro, mistério é o segundo e autoridade é o terceiro. Milagre, mistério e autoridade. Milagre. Todas as seitas religiosas ou grupos que usam lavagem cerebral estão atribuindo poderes milagrosos para seus líderes, dando poder milagroso para os líderes ou suas atividades. No caso de Jim Jones, que induziu o suicídio em massa, ele usou truques mágicos de cura, usando os órgãos internos dos animais. Os líderes podem profetizar, ser mestre de desmaterialização, podem se comunicar com os mortos, podem possuir forças super-humanas ou ter inteligência sem precedentes. Grupos transformacionais deixam implícito que a vida da pessoa pode ser completamente transformada em apenas vários dias. Os seguidores da seita política de Lyndon LaRouche nos Estados Unidos o veem como o único líder que pode entender sem erro algum os acontecimentos mundiais e perceber conspirações ocultas. O segundo elemento é mistério. As pessoas que têm segredos podem achar isso excitante e gratificante, particularmente se for feito por um propósito elevado, entre aspas. As seitas são uma enigma de segredos. Segredos no recrutamento escondem aspectos negativos da rotina da seita. Grupos de fachada supostamente cruzando contra o comunismo, ou fome mundial, ou até globalização, podem sugar, entre aspas, novos membros para uma seita. Grupos de fachada prometem ensino, aconselhamento contra as drogas, oportunidades de ação política ou consultoria de gerenciamento de negócios. Sistemas de crenças podem desencorajar ou proibir a discussão de quaisquer dúvidas que os novos ou antigos membros tenham. Os membros devem esconder o conhecimento total das pessoas, dos novos membros, das pessoas recém-recrutadas, supostamente para não prejudicar o progresso espiritual deles. O sigilo é aumentado se houver batalhas reais ou imaginárias com os inimigos, entre aspas, não membros. O sigilo pode esconder a exploração sexual ou os excessos financeiros dos líderes. Os membros podem ter medo de criticar críticas ao grupo. Dessa forma, os membros passam a maioria do seu tempo vivendo e trabalhando em proximidade íntima, mas surpreendentemente conhecem muito pouco sobre os pensamentos e sentimentos dos outros ou dos líderes. O sigilo permite que a banalidade moral das seitas se inflame, mas as seitas querem manter o sigilo a todo custo. Cy Nanon, líder de uma seita religiosa nos Estados Unidos, que não vou mencionar o nome dela, aperfeiçoou a arte de ameaçar a mídia com processos de difamação para impedir toda a publicidade adversa. Jim Jones, o líder da seita que cometeu o suicídio de 900 pessoas, direcionou os seus seguidores para se mudarem para a Guiana. Ele fez isso para impedir a publicação de um artigo com o título Dentro do Templo do Povo, em uma revista regional. E o terceiro elemento é a autoridade. O suposto imenso poder espiritual ou mesmo físico de um líder pode racionalizar caprichos e doutrinas para manter o poder sobre os seguidores. Enquanto muitos líderes são articulados e inteligentes, frequentemente as suas biografias são exageradas. Castigo corporal em público, particularmente das crianças, humilhação e confusão pode se tornar rotina. Alguns grupos aplicaram terrorismo contra não-membros, o que serve para lembrar aos membros que a liderança é um negócio muito sério. Usualmente, membros de seitas religiosas perdem contato com suas famílias e amigos. Porque eles fazem isso porque eles recebem ameaças de expulsão e ostracismo, que são muito poderosas. A ideologia de seita pode atribuir todo o sofrimento individual à mal aplicação, mal entendido ou mesmo dúvida casual dos ensinamentos infalíveis do grupo. Os três elementos são, de novo, milagre, mistério e autoridade. Quando colocamos isso em convergência, eles criam um efeito sinergético poderoso. No caso do reverendo Jim Jones, podemos ver que ele usou milagre,
mistério e autoridade para reforçar seus poderes. Ele usou milagres falsos para manipular. Ele usou mistério, ele controlou a informação dos seus seguidores de uma forma absoluta, nem deixando-os escutar ao rádio. E número 3, ele usou autoridade. Ele usou sua autoridade absoluta para castigar, privar e até assassinar seus seguidores problemáticos. Diferente do conto da nova roupa do imperador, até crianças que falavam mal dele eram sujeitas aos castigos corporais. Nenhuma expressão pública ou privada de ceticismo seria tolerada. Então, quando você percebe esses três elementos juntos, autoridade, mistério e milagre, numa organização, igreja, templo ou seita, você está com certeza enfrentando ou passando pela lavagem cerebral. Ok, vamos agora entrar nas técnicas usadas pelas seitas e empresas, organizações e movimentos políticos para manipular seus membros. Ao falar sobre este assunto, estou falando de meu próprio ramo. Eu conheço as técnicas e sei quão eficientes elas podem ser. Produzo fitas de hipnose e programação subliminal em alguns dos meus seminários. Uso técnicas de controle mental para ajudar os participantes a tornarem-se independentes e autossuficientes. Mas todas as vezes em que eu uso essas técnicas, eu aviso todos os participantes que estou usando-as e as pessoas presentes têm a escolha de participar ou não. Todos também conhecem qual será o resultado desejado. Assim, a fim de começar, quero expor os fatos mais básicos sobre a lavagem cerebral e como tudo isso começou. A seguir, eu vou expor 9 técnicas de conversões. Vamos lá. Seitas e organizações de potencial humano estão sempre procurando novos adeptos. Para consegui-los, elas também precisam criar uma condição apropriada de sugestionabilidade nas vítimas. Elas geralmente fazem isso em um período de tempo curto, um final de semana ou talvez mesmo um dia. O que segue são 9 técnicas primárias para gerar a conversão. Primeira técnica. A reunião ou treinamento acontece em uma área onde os participantes são separados do mundo externo. Eu vou repetir, separado do mundo externo. Isto pode ser em qualquer lugar, uma casa particular, um local distante ou rural, ou mesmo um salão de hotel onde os participantes têm permissão limitada para o uso do banheiro. Número 2. Em treinamentos de potencial humano, os controladores farão uma palestra longa sobre a importância de cumprir acordos, entre aspas. Eles dizem aos participantes que se eles não cumprirem os seus acordos, a vida deles nunca vai dar certo. É uma boa ideia cumprir acordos, mas os controladores estão subvertendo um valor humano positivo para propósitos egoístas. Os participantes fazem um voto para si mesmos e aos seus treinadores que eles irão cumprir os seus acordos. Qualquer um que não promete será intimidado a entrar no acordo ou forçado a sair. Número 3. O próximo passo é concordar com treinamento ininterrupto, assim garantindo uma porcentagem alta de conversões para a organização. As pessoas geralmente têm de concordar a não usar drogas, não fumar e às vezes não comer, ou recebem intervalos de alimentação tão pequenos que isso cria tensão. A razão verdadeira para este acordo é alterar a química interna, o que gera ansiedade e espera-se que causa pelo menos um pequeno mal funcionamento do sistema nervoso, o que por sua vez aumenta o potencial da conversão. Técnica número 4. Antes de acabar com a reunião, os acordos serão usados para assegurar que o novo convertido saia e encontre outros participantes. Eles são intimidados a concordar a fazer isso antes de saírem, já que a importância de cumprir acordos é tão alta na lista de prioridades. Os convertidos torcerão os braços de todos que eles conhecem, tentando persuadi-los a frequentar uma sessão introdutória grátis, oferecendo em uma data marcada pela organização. Os convertidos são fanáticos. De fato, o termo interno para fazer o merchandising do potencial humano é vende isso com fanaticismo. Vende isso com fanaticismo.
Pelo menos 1 milhão de pessoas se graduam em tais treinamentos e uma boa porcentagem recebe um botão mental de ativação que assegura a lealidade e ajuda se o guru ou a organização chamar. Pense nas implicações potenciais políticas de centenas de milhares de fanáticos programados para fazer campanha para os seus gurus. Número 5. Fique precavido se uma organização deste tipo oferece sessões de acompanhamento depois do seminário. Sessões de acompanhamento podem ser reuniões semanais ou seminários de baixo custo, dados regularmente, que a organização irá tentar persuadi-los a fazer, ou quaisquer outros eventos marcados usando para manter o controle. O objetivo dessas sessões de acompanhamento é simplesmente manter o controle. Como as primeiras seitas descobriram, o controle a longo prazo depende de um bom sistema de acompanhamento. Técnica número 6. As seitas usam uma agenda que causa fadiga mental e física. Isto é primariamente realizado por longas horas nas quais os participantes não recebem oportunidade de descanso ou reflexão. Técnica número 7. Técnicas usadas para aumentar a tensão na sala ou no ambiente. Eu poderia passar horas relatando várias técnicas para aumentar a tensão e gerar incerteza. Os participantes recebem pirraças e gritos ou são humilhados, fazendo com que outros temem o mesmo tratamento. Basicamente, os participantes ficam preocupados em ser colocados no centro. Eles são forçados a relatar verbalmente os seus segredos mais íntimos para os outros participantes ou forçados a participar de atividades que enfatizam tirar as máscaras. Um dos seminários de potencial humano de maior sucesso força os participantes a ficar de pé em um palco, em frente de todo mundo, todo o público, enquanto são agredidos verbalmente pelos treinadores. Agora, o medo de ficar lá na frente de todo mundo e ser agredido em público é tão grande. Você pode imaginar o medo e a tensão que esta situação gera dentro dos participantes. Muitos desmaiam, mas a maioria lidam com o estresse indo embora mentalmente. Elas literalmente entram em estado alfa, o que automaticamente os torna muito mais vezes mais sujeitos à sugestão do que normalmente são. É uma outra volta de espiral descendente na conversão e conseguida com sucesso. Técnica número 8. Um outro indício que técnicas de conversão estão sendo usadas é a introdução de jargão, novos termos que só têm significados apenas para os exclusivos que participam. Linguagem violenta também é frequentemente usada, de propósito, a fim de deixar os participantes desconfortáveis. E técnica número 9. A dica final é que não há humor nas comunicações, pelo menos até que os participantes sejam convertidos. Depois, divertimento e humor altamente desejáveis como símbolos da nova alegria que os participantes supostamente encontram. Não estou dizendo que nada bom vem como resultado da participação em reuniões como essas. Pode ser que aconteça, mas eu sustento que é importante para a maioria das pessoas saberem o que aconteceu e ter a consciência que o envolvimento contínuo pode não ser do seu melhor interesse. Nossa discussão vai continuar na próxima sessão, onde nós vamos falar sobre mais técnicas de lavagem cerebral. Até já!
É assustador o poder de uma pessoa com um microfone em uma sala cheia de pessoas. Acrescenta um pouco de uma carisma e você pode contar com uma alta porcentagem de conversões. Acrescenta luzes e efeitos sonoros e seu poder é tremendo. A triste verdade é que a alta porcentagem de pessoas querem dar os seus poderes. Eles são crentes verdadeiros. Reuniões de seitas ou treinamento de potencial humano são um ambiente ideal para se observar em primeira mão o que é tecnicamente chamado de Síndrome de Estocolmo. Este Síndrome de Estocolmo está em uma situação na qual aqueles que são intimidados, controlados ou sofrem começam a amar, admirar e mesmo às vezes desejar sexualmente os seus controladores ou captores. Mas deixa-me dar um aviso aqui. Se você pensa que pode frequentar um treinamento como esses e não ser afetado, você provavelmente está enganado. Um exemplo perfeito é o caso de uma mulher que foi para Haiti em uma irmandade Guggenheim a fim de estudar a macumba do Haiti. Em seu relatório, ela revelou como a música finalmente induziu movimentos corporais incontroláveis e um estado alterado de consciência. Apesar de ela entender o processo e pensar que ela estava acima dele, mesmo assim ela começou a se sentir vulnerável à música. Raiva ou resistência quase sempre assegura a conversão. Alguns momentos mais tarde, ela foi possuída pela música e começou a dançar em transe pela casa da reunião da macumba. Uma fase do cérebro havia sido induzida pela música e excitação, e ela acordou sentindo-se renascida. A única esperança de frequentar tais reuniões sem ser afetado é ser um Buda e não permitir surgir nenhuma emoção positiva ou negativa. Poucas pessoas são capazes de tal desligamento. Antes de eu continuar, vamos voltar às 9 dicas para a conversão. Quero mencionar que existe uma forma de lavagem cerebral até no exército. O Corpo de Fuzileiros Navais nos Estados Unidos, chamado os Marines, fala de quebrar os homens antes de reconstruí-los como novos homens, como fuzileiros. Bem, isso é exatamente o que eles fazem. Da mesma maneira que as seitas vergam o moral das pessoas e as reconstroem como felizes vendedores de flores nas esquinas. Cada uma das técnicas de conversão que mencionei é usada nos campos de treinamento militar. Considerando as necessidades militares, não acho que isso é ruim. Ao contrário, eu concordo com o uso de lavagem cerebral para o fim de fazer os soldados melhor. De fato, admito que pratiquei essas técnicas sem saber que elas causaram lavagem cerebral. Na minha opinião, é necessário que os soldados, nos primeiros 3 meses que passam no serviço militar, esses 3 meses são críticos. Eles têm que entender a hierarquia organizacional do militar do exército. Eles têm que entender o fato que eles têm que obedecer às regras. E só após de entender isso, eles podem progredir e comandar. Porque um soldado não vai saber como comandar, a menos que ele saiba como obedecer às ordens. Então, eu acho que isso foi necessário. Mas este é outro assunto. O processo de decognição. Decognição é a eliminação das faculdades cognitivas a fim de tornar a mente incapaz ou indisposta a pensar racionalmente ou construir argumento. Uma vez que se consegue a conversão inicial, seitas, serviços militares ou grupos semelhantes não podem ter cinicismo entre os seus membros. Membros devem responder aos comandos e fazer o que lhe é dito. Caso contrário, eles são perigosos para o controle da organização. Isto geralmente é realizado por um processo de decognição de 3 passos. O primeiro passo é redução da vigilância. Os controladores provocam o mau funcionamento do sistema nervoso, tornando difícil distinguir entre fantasia e realidade. Isto pode ser feito de várias formas. Dieta pobre é uma. Quando você consome muito açúcar, você desliga o sistema nervoso. Mais sutil ainda é uma dieta espiritual. Dieta espiritual usada por muitas seitas. Eles comem apenas vegetais e frutas, sem consumir grão, sem consumir nozes, sementes, laticínios, peixe ou carne. Uma pessoa pode tornar mentalmente
espaçosa, sonhadora. Próximo método é sono inadequado. É uma outra forma primária para reduzir a vigilância, especialmente quando combinando com longas horas de trabalho e atividades físicas intensas. Eu vou repetir novamente. O processo da decognição. Para reduzir a vigilância da pessoa, nós fazemos 3 coisas: dieta pobre, dieta espiritual e sono inadequado. O segundo passo é confusão programada. O sujeito está sendo agredido mentalmente enquanto a vigilância dele está sendo reduzida pelo passo 1. Isto é conseguido com uma indução de informação novas, palestras, grupos de discussões, encontros ou processamento individual. O que geralmente resume-se em controlador bombardeando a pessoa com perguntas. Durante esta fase de decognição, a realidade e a ilusão geralmente se fundem e a lógica pervertida tem probabilidade de ser aceita. O passo 3 é a paralisação do pensamento. Técnicas são usadas para zerar a mente. Estas são técnicas de estados de consciência alterada que inicialmente induzem calma, dando para a mente algo simples com que lidar e focar a consciência. O uso contínuo produz uma sensação de exaltação e, finalmente, alucinação. O resultado é a redução do pensamento e, finalmente, se usado por muito tempo, a cessação de todo pensamento e o afastamento de todas as pessoas e de tudo com a exceção das pessoas que os controladores queriam. O controle total está completo. É importante estar ciente de que quando os membros ou participantes são instruídos a usar as técnicas de paralisação do pensamento, eles falam para eles que eles vão beneficiar-se assim, e eles também vão se tornar melhores soldados ou vão encontrar a iluminação. Então, como podemos zerar ou paralisar o pensamento na prática? Existem 3 maneiras de fazer isso, 3 técnicas. A primeira técnica é marchar. O barulho da batida das botas, marchando, literalmente gera a auto-hipnose e, desta forma, grande suscetibilidade à sugestão. A segunda técnica de paralisação do pensamento é a meditação. Se você passar de 1 hora a 1h30 por dia em meditação, depois de semanas você vai ter uma grande probabilidade que você não vai voltar para estado beta de consciência completa. Se você não sabe o que é estado alfa e estado beta é um estado estado de pensamento normal, estado que você está pés no chão. Estado alfa é um estado onde você está começando quase meditando, concentrando melhor, quase flutuando entre sono e ficar acordado. Então, quando você fica num estado alfa por muito tempo, vai ser muito difícil para você voltar para o estado beta. Não estou dizendo que isto é ruim. Se você fizer isso sozinho, pode ser bom, pode ser muito benefício, mas é um fato que você está fazendo a sua mente zerar. Eu já trabalhei com meditadores em uma máquina de encefalografia e os resultados são contundentes. Quanto mais você meditar, mais vazia a sua mente se torna até, finalmente, e especialmente se usado em excesso ou em combinação com decognição, todos os pensamentos param de acontecer. Alguns grupos espirituais veem isso como a nirvana. Sabe o que é nirvana? Nirvana significa auge da satisfação total da pessoa, que realmente é uma besteira. Se o paraíso na Terra for nenhum pensamento e nenhum governo, eu realmente questiono por que estamos aqui. A terceira técnica de paralisação de pensamento é cantar. E frequentemente cantar em meditação. Falar em línguas também é uma forma de paralisação de pensamento. Também você pode ser incluído nessa categoria. Todas as 3 técnicas de paralisação produzem um estado alterado de consciência. Isso pode ser muito bom se você estiver controlando o processo, pois você também controla o que entra. Eu pessoalmente uso pelo menos uma sessão de programação de auto-hipnose todos os dias. Eu sei o quanto benefícios elas são para mim. Mas você precisa saber que se você usar essas técnicas a ponto de permanecer continuamente em estado alfa, que embora você fique mais calmo, você também vai ficar mais suscetível a sugestões. Crentes verdadeiros e movimentos em massa.
Antes de terminar esta sessão sobre a conversão, eu quero falar sobre as pessoas que são mais suscetíveis a ela e sobre os movimentos de massa. Estou convencido de que pelo menos um terço da população é o que professor Eric Hoffer, chama-se de crentes verdadeiros. Eles são os seguidores que se unem, pessoas que querem doar o seu poder. Eles procuram respostas, significado e iluminação fora de si mesmas. Professor Eric Hoffer, que escreveu o livro chamado O Crente Verdadeiro, um clássico sobre os movimentos de massa, diz: crentes de verdade não intencionam sustentar e avançar um ego exaltado. Eles são seguidores, não por causa do desejo de progresso próprio, mas porque podem satisfazer a sua paixão por autorrenúncia. Eric Hoffer também diz que os crentes verdadeiros são eternamente incompletos, eternamente inseguros. Eu sei disso pela minha própria experiência. Em meus anos comunicando conceitos e conduzindo treinamentos, eu me bati com elas repetidamente. Tudo o que posso fazer é tentar mostrá-los que a única coisa a buscar é o eu verdadeiro dentro de nós. As suas respostas pessoais serão encontradas lá e apenas lá. Eu comunico que os fundamentos da espiritualidade são autorresponsabilidade e aperfeiçoamento próprio. Nunca subestime o perigo potencial dessas pessoas. Elas podem facilmente ser moldadas em fanáticos que alegremente trabalharão e morrerão pela sua causa santa. Um exemplo recente deste tipo de fanáticos podemos ver naqueles homens-bombas que se matam e explodem com outras, e matam montes de outras pessoas como elas. Essas pessoas fanáticas basicamente passaram pelo processo de lavagem cerebral, onde eles recebem a promessa que quando eles morrem, eles vão diretamente para Jannah, que é o Jardim de Éden, e ali eles vão ser recebidos por 12 virgens. Que legal. Ok. É uma substituição pela fé, perdida em si mesmos, e oferece a elas a causa como substituição para a esperança individual. A maioria moral é composta de crentes verdadeiros. Todas as seitas são compostas de crentes verdadeiros. Você os encontrará na política, nas igrejas, nos negócios e grupos sociais e de causa. Eles são os fanáticos nessas organizações. Movimentos de massa geralmente terão um líder carismático. Os seguidores querem converter outras pessoas para a sua maneira de viver ou querem impor a sua nova forma de vida. Se necessário, criando leis, forçando outras pessoas em seu ponto de vista, como fica evidente pela atividade da maioria moral. Isso significa reforço com armas ou penas, pois isso é o fundamento da aplicação da lei. Um ódio comum, um inimigo ou diabo é essencial para o sucesso de um movimento de massa. Os cristãos renovados têm o próprio Satanás, mas isso não é o bastante. Eles acrescentaram o oculto. Os pensadores da nova era e, ultimamente, todos aqueles que se opõem à integração da igreja com a política, como fica evidente nas campanhas políticas de reeleição contra aqueles que se opõem ao seu ponto de vista. Em revoluções, o diabo é geralmente o poder governante ou a aristocracia. Alguns movimentos de potencial humano são muito espertos para pedir aos seus graduados para se juntar a qualquer coisa, qualquer causa. Dessa forma, eles não podem ser rotulados como uma seita, mas se você pode olhar de perto, o diabo deles é qualquer pessoa que não tenha feito o treinamento deles. Existem movimentos de massa sem demônios, mas eles raramente conseguem um status maior. Os crentes verdadeiros são pessoas mentalmente desequilibradas ou inseguras, ou aquelas sem esperança ou amigos. Essas pessoas desejam uma nova vida e uma nova ordem. Sentem que as velhas formas devem ser eliminadas antes de novas formas podem ser criadas. Vamos falar agora sobre técnicas de persuasão. Tecnicamente, a persuasão não é lavagem cerebral, mas é a manipulação da mente humana por uma outra pessoa, sem que a pessoa manipulada esteja consciente do que fez com que a sua opinião mudasse. Eu basicamente apresentei a você algumas das milhares de técnicas em uso hoje, mas o fundamento da persuasão é acessar o lado direto do cérebro. Agora, se você não sabe, o lado esquerdo do cérebro é o lado analítico e racional,
E o lado direto do cérebro é o lado que não é verbal, mas um lado que lida com imagens e emoções. Essa é uma forma simplificada. O que eles fazem? Dessa forma, a ideia é distrair a parte esquerda do cérebro, a parte analítica, e mantê-la ocupada. De preferência, o persuasor gera um estado de consciência alterada com olhos abertos, fazendo com que ele mude do estado beta para o estado alfa. Vamos ver um exemplo de como nós podemos distrair o lado esquerdo. Os políticos usam essas técnicas, são realmente técnicas poderosas o tempo todo. Advogados também usam isso, em muitas variações delas, e muitos pregadores de igrejas usam isso também. Essa técnica é chamada técnica de apertar o laço. Agora, imagina por um momento que você está assistindo um político fazendo um discurso. Primeiro, ele pode gerar o que é chamado conjunto de sim. Conjunto de sim são sequências de declarações que são basicamente simples de concordar. O público pode até mesmo, sem perceber, balançar a cabeça em concordância e dizer sim, 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 sim. Depois temos uma fase chamada a fase de truísmo. Truísmo é a palavra, vem da palavra em inglês true. True significa verdadeiro. Esses geralmente são fatos que parecem verdadeiros, que poderiam ser debatidos, mas uma vez que os políticos, o político tenha o seu público concordando, as chances estão a favor do político de que o público não vai pensar por si mesmo, assim continuando a concordar. Por último, temos a fase da sugestão, isto é, o que o político quer que você faça. Já que você vem concordando o tempo todo, você pode ser persuadido a aceitar a sugestão. Agora, se você ouvir atentamente o meu discurso político, a propósito, eu não tenho nenhuma aspiração política, mas se você ouve meu discurso político, você vai descobrir que os 3 primeiros são conjunto de sim. Os seguintes são os truísmos, as declarações verdadeiras, entre aspas, e o último são a sugestão. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, vocês estão zangando com relação aos altos preços dos produtos alimentícios? Estão cansados do preço astronômico da gasolina? Está cansado do desemprego total? Bom, vocês sabem que outro partido permitiu uma inflação de 18% no ano passado. O crime aumentou em 50% na nação nos últimos 12 meses. E vocês sabem que o seu pagamento mal dá para pagar as despesas. Bom, a resposta para resolver esses problemas é de me eleger, Robert Abraham, para o Senado do Brasil. Não se preocupa, não tem nenhuma ambição política. Acho que todos vocês já ouviram isso antes, mas você também deve ficar atento com o que são chamados os comandos embutidos. Como um exemplo, em palavras-chave, o comunicador faria um gesto com a sua mão esquerda que pesquisas revelam que tem maior possibilidade de atingir o lado direito do seu cérebro. Os políticos de hoje, orientados pela mídia e por oradores, geralmente são cuidadosamente treinados por uma classe inteira de novos especialistas que estão usando todos os truques existentes, tanto novos quanto os velhos truques, para manipular você em aceitar o candidato deles. Os conceitos e técnicas de PNL, ou Programação Neurolinguística, são prontamente disponíveis a qualquer um que quer dedicar o tempo e pagar o preço. Ela é uma manipulação mais sutil e poderosa a que já fui apresentado. Este assunto é vasto e complicado demais para ser explicado aqui. Eu fiquei tão fascinado com o potencial manipulativo dessas técnicas que decidi publicar a apresentação Dominação Mental usando comandos implícitos, disponível na minha página da internet seminarios.com.br. Esta apresentação explica detalhadamente o conceito de como implantar comandos e sugestões quase hipnóticos em frases comuns que quem escuta a sua voz nem percebe que está sendo manipulado. Esta apresentação é realmente algo que oferece uma vantagem injusta para qualquer um que saiba usar. Uma pessoa pode usar essas técnicas, essas frases, para manipular e até seduzir. Isso mesmo, seduzir. Usa com cuidado moral. Uma outra técnica que é inacreditavelmente escorregadia, ela é chamada técnica da intercalação. A ideia é dizer uma coisa
com palavras, mas implantar uma palavra subconsciente de uma outra coisa na mente dos seguidores ou os ouvintes. Vou dar um exemplo. Imagina que você está assistindo uma comentarista na TV fazendo o seguinte comentário: o senador Roberto Maranhão está ajudando as autoridades locais a esclarecer os erros imbecis da empresa que contribuem para os problemas do lixo nuclear. Soa como uma declaração de fato simples, mas se o comentarista enfatizar as palavras certas e se fizer os gestos certos, na hora certa, com as mãos nas palavras-chave certas, você poderia ter a impressão subconsciente de que o senador é um imbecil. Vamos ouvir a frase de novo. O senador Roberto Maranhão está ajudando as autoridades locais a esclarecer os erros imbecis da empresa que contribuem para os problemas de lixo nuclear. Na verdade, se você escuta bem, se a pessoa está falando bem, você implanta na cabeça, o locutor, quando ele fala isso, ele na verdade está implantando na cabeça o fato que o senador Roberto Maranhão é um imbecil. Essa não é uma frase tão inocente como ela soa. Essa foi a meta subliminar de declaração e o comentarista não pode ser responsabilizado por ela. Técnicas de persuasão também são frequentemente usadas em menor escala com a mesma quantidade de eficiência. Recomendo a apresentação chamada Torna-se Irresistivelmente Persuasivo, também disponível em minha página da internet www.seminarios.com.br. O vendedor de seguros sabe que a sua venda será muito mais eficaz se ele pode fazer com que você visualize algo em sua mente. Isto é comunicação do lado direto do cérebro. Por exemplo, ele poderia pausar em sua conversa, olhar cuidadosamente em sua sala de estar e dizer: Você sabe, senhor João, você pode imaginar esta casa linda incendiando até desmoronar? É claro que você pode. É um dos medos inconscientes. E quando ele força você a visualizar isso, existe uma maior probabilidade de você ser manipulado em assinar a pólice de seguro. Agora vamos falar sobre a programação subliminar. Mensagens subliminares são sugestões ocultas que apenas o seu subconsciente percebe. Elas podem ser em áudio, podem ser ocultas atrás de músicas ou na forma visual, colocadas em um quadro piscando na tela de um computador tão rapidamente que você não as vê conscientemente, ou de forma inteligente incorporadas em um quadro ou desenho. Agora, será que a reprogramação subliminar funciona? Acredita-me, funciona mais do que você pode imaginar. Eu acredito nisso tanto que eu até criei uma série de programas subliminares. Visita minha página na internet. A maioria das fitas de programação subliminar oferece sugestões verbais gravadas em um volume muito baixo. As técnicas mais velhas de programação subliminar em áudio usam uma voz que segue o volume da música de forma que as mensagens são impossíveis de detectar sem um equalizador paramétrico. Embora as sugestões estejam sendo ouvidas pelo nosso subconsciente, elas não podem ser monitoradas nem mesmo com o equipamento mais sofisticado. Agora, se você pode achar programas de reprogramação subliminar divulgadas de uma forma comercial no mercado, imagina quão sofisticados os programas subliminares que estão sendo usados na política, no marketing político, que está sendo usados pelo governo. Você nem pode imaginar. Eu me arrepio em pensar na manipulação comercial e da propaganda a que estamos expostos diariamente. Simplesmente não existe maneira de saber o que está por trás da música que ouvimos. Pode até mesmo ser possível esconder uma segunda voz por trás da voz que estamos ouvindo. Agora, existem muitas outras técnicas que induzem o estado mental receptivo à lavagem cerebral. Essas técnicas são altamente secretas e controversiais e necessitam aparelhos especiais. Por exemplo, o vibrato, um aparelho chamado o vibrato. O vibrato é um efeito trêmulo criado em algumas músicas vocais ou instrumentais. A variação de ciclos por segundo faz as pessoas entrarem em estados de consciência alterada.
Em um período da história inglesa, os cantores cujas vozes estivessem um vibrato pronunciado não eram permitidos cantar publicamente porque os ouvintes entravam em um estado alterado e tinham fantasias, geralmente de natureza sexual. Mais um uso da tecnologia é usar ondas de som de ultra baixa frequência. Um dos usos primários das frequências ultra baixas, ELF, é se comunicar com os submarinos. Usando instrumentos de ultra baixos, podemos induzir estados emocionais sem que ninguém percebe. Por exemplo, ondas de baixo de 6 ciclos por segundo fizeram as pessoas ficarem irritadas emocionalmente e mesmo perturbado as funções do organismo. A 8,2 ciclos por segundo, elas se sentiam muito elevadas. Uma sensação elevada como se elas estivessem em meditação perfeita, aprendida por muitos anos. Entre 11 a 11,3 ciclos por segundo, induzia ondas de agitação depressiva, causando comportamento tumultuoso. Existem outros aparelhos interessantes que funcionam como transmissores de alta frequência, cujos seus efeitos funcionam através de contato com a pele. Esses aparelhos são secretos, tão secretos que a CIA, sigla da Central Intelligence Agency, acaba comprando os direitos desses patentes, assim eles ficam no domínio do governo e não no domínio público. Quanto mais descobrimos como os seres humanos funcionam através das pesquisas tecnológicas altamente avançadas, mais aprendemos a controlar os seres humanos. E o que provavelmente mais me assusta é que o meio para o controle já existe. O aparelho de TV em sua sala, no quarto, está fazendo bem mais do que você pode imaginar. Segundo o pesquisador Herbert Krugman, foi comprovado que quando você assiste TV, seu lado direito do cérebro tem uma atividade muito mais, 2 vezes maior do que o lado esquerdo. Em outras palavras, você pode ser induzido a ser hipnotizado muito mais fácil quando você assiste TV. A cada hora que você gasta assistindo TV, você se torna mais condicionado. E caso você pense que existe uma lei contra quaisquer dessas coisas, engano seu, não existe. Há um monte de pessoas poderosas que obviamente preferem as coisas exatamente como elas estão agora. Eu só toquei na ponta do iceberg. Quando se começa a combinar mensagens subliminares atrás de músicas, mensagens visuais projetadas na tela, efeitos visuais hipnoticamente produzidas. A propósito, se você já participou numa festa, numa dança, por exemplo, a sala é escura, todo mundo dança, luzes brilham na sala, piscam nas paredes, todo mundo fica hipnotizado, entra em estado de transe. Batidas musicais mantidas em um ritmo indutor de transe. Técnicas de persuasão, quando você adiciona técnicas de persuasão, manipulação, PNL, programação subliminar, comandos embutidos e tudo isso, você consegue ser lavagem cerebral extremamente eficiente. E quando você adiciona os elementos de lavagem cerebral que aprendemos aqui, você não pode acreditar o poder que você pode ter sobre essas pessoas. Agora, imagina o poder que uma organização, ou líder carismático, ou político, ou empresa podem exercer se eles poderiam usar esses métodos. Você acha que você pode exercer seu livre árbitro como cidadão honesto? Cada vez que penso nisso, as imagens de Hitler, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Jim Jones, Ayatollah Khomeini e outros loucos que seduziram seus seguidores a cometer grandes atrocidades surgem em minha mente. Sim, todas essas pessoas que mencionei conscientemente ou inconscientemente usaram métodos de controle mental e lavagem cerebral em massas, e milhões de pessoas acabaram pagando o preço. Obviamente, estamos caminhando rapidamente para um mundo em estado alfa. Muito possivelmente o mundo do autor James Orwell, que descreveu um mundo totalmente controlado no seu livro famoso 1984. Então, pensa bem e avalia, escuta esta apresentação mais de uma vez e começa a questionar, criticar e avaliar a sua organização, a sua figura carismática, baseado nesses parâmetros que elaboramos. Será que você está seguindo um louco carismático? Será que você está sendo manipulado também? Seja honesto com si mesmo e faça a coisa certa. Este é Robert Abraham, desejando a você uma vida repleta de sabedoria e prosperidade. Deus te abençoe.